Nossa jornada de hoje começa em Copacabana, um pequeno paraíso à beira do lago Titicaca. Com a moto ajustada e cheios de expectativas, seguimos rumo a Cusco, a antiga capital do Império Inca. No caminho, enfrentaremos 390 quilômetros de muita história, cultura e, claro, belas paisagens. Bora rodar! De Copacabana, seguimos pela Ruta 2 em direção à fronteira de Desaguadeiro, apenas 35 quilômetros de distância. Esse ponto de fronteira é um dos mais movimentados entre Bolívia e Peru, então prepare-se para o fluxo de pedestres e veículos. Após cruzar a fronteira em Desaguadeiro, seguimos pela Ruta PE 3S, um trecho de 35 quilômetros, até a cidade de Ilave. Uma dica importante: Ilave é o local ideal para adquirir o seguro obrigatório SOAT, indispensável para circular no Peru. Procure uma corretora de seguros assim que chegar na cidade, garantindo que tudo esteja em ordem antes de continuar a viagem. Já no Peru, saindo de Ilave, seguimos pela Ruta P3S, um caminho tranquilo e bem pavimentado de 52 quilômetros até Puno. Puno é o lugar ideal para uma parada estratégica. Se tiver tempo, explore as famosas ilhas flutuantes dos Urus ou experimente pratos locais, como a truta fresca. Não se esqueça de abastecer aqui. É a última cidade grande antes de Cusco. Antes de seguirmos viagem, fizemos uma parada especial em Puno para conhecer o trabalho do renomado ceramista peruano Enroque. Olha aí para mim, de sua obra, conte-me um pouquinho. Hola, saludos de parte de Enroque, soy artista, ceramista y ahí pueden ver un poco de mis cosas. Suas peças são uma verdadeira homenagem à cultura andina, com detalhes que resgatam a história e a espiritualidade dos povos desta região, tudo exposto em um local extremamente agradável. Se tiver a chance de visitar Puno, não deixe de conhecer o trabalho de artistas locais como o Enroque. É uma forma de apoiar a arte e a história da região. Juliaca, cidade conhecida pelo trânsito caótico. Aqui, o cuidado deve ser redobrado, principalmente para quem está de moto. Em Juliaca, aproveite para revisar os pneus e garantir que tudo esteja em ordem para o longo trecho até Cusco. O trânsito pode ser desafiador, então tenha paciência e mantenha-se atento. Fala pessoal, aqui é o Marcelo, piloto dessa jornada. Vocês sabem como é estar na estrada. Cada quilômetro tem suas surpresas. Já aproveita para se inscrever no canal e acompanhar nossas dicas, porque estrada é aprendizado constante. Agora, deixa eu compartilhar uma experiência. Sendo do Juliaca, o GPS resolveu nos mandar por um atalho. No começo, parecia uma boa ideia, mas logo nos vimos em trechos complicados, ladeiras desafiadoras e lugares desconhecidos. Com uma moto carregada no limite quase 480 quilos menos cada subida, era uma prova de equilíbrio e paciência. Para Cusco! Fomos na confiança, atentos a cada detalhe, até finalmente voltamos para a rodovia P3S. Se tem algo que aprendi, é que o GPS pode te surpreender, e nem sempre o caminho mais curto é o melhor. Para quem pretende rodar por aqui, fica a dica. Verifique bem as rotas. Depois de todo o esforço, a estrada nos recompensou com paisagens de tirar o fôlego. Subimos para altitudes acima de 3.000 metros, e o horizonte foi dominado pela grandiosidade das cordilheiras dos Andes. Em Cunurana, aproveitamos para fazer algumas imagens incríveis com o drone. A estrada começa a mostrar um cenário ainda mais impressionante. As imponentes cordilheiras dos Andes e os pequenos povoados que parecem parados no tempo, com campos verdes e plantações que seguem técnicas agrícolas ancestrais.
Os moradores dessa região vivem de forma simples, mas carregam uma sabedoria que vem de gerações. É comum ver famílias trabalhando juntas na terra. A estrada aqui é um presente para os olhos. Cada curva revela algo novo. Seja uma paisagem que parece ter saído de um quadro ou um povoado tranquilo, onde as crianças brincam à beira do caminho. Esses momentos são um lembrete de como é importante parar, respirar e se conectar com o que está ao nosso redor. Não falou mais? Acho um lugar para parar, porque agora, né? Aqui já é o centro, né? Vai nos levar lá na plaza. Pilotar pelo Centro Histórico de Cusco é como enfrentar um teste de resistência. Para quem pretende fazer esse roteiro, já vou avisando. Aqui não tem moleza, mas vale cada segundo. Para começar, estamos com a moto carregada até o limite, 480 quilos. Somando a bagagem, eu e minha companheira... Agora tem que parar. Acho um lugar para parar aqui. Sai dessa subida, pelo amor de Deus. Ai, que bonito. Sai pior. Não adianta, deixa o povo buzinar. Deixa o povo buzinar. Ai, que lindo. Ah, isso é antigo, hein? Tá doido. Ai, não pode ir, só pode subir agora. Ai, tá doido. Nas ruas estreitas e cheias de ladeiras daqui, o peso faz diferença, principalmente no equilíbrio e nas freadas. Vai, tá escorregando. Você tá maluco? Ei! Oh! Caraca! O trânsito é caótico, carros buzinando sem parar. Mas a dica é ir no seu ritmo, porque as ruas de pedra são traiçoeiras. E falando em obstáculos, caímos naquelas grades de escoamento no meio da rua. A roda dianteira entrou, e o equilíbrio foi tudo para sair ileso. Se isso acontecer com você, segura firme e vai até o final. Chegando ao coração do centro histórico, a vista compensa todo o esforço. As ladeiras, as ruas estreitas de pedra, tudo faz você sentir a história viva desse lugar. Mas pilotar aqui é para quem gosta de desafio. Como disse anteriormente, estamos com uma moto carregada até o limite, cerca de 480 quilos, contando comigo e minha companheira. Isso já exige uma pilotagem mais cuidadosa. E aqui, na altitude de quase 3.400 metros, a história fica ainda mais interessante. Primeiro, o motor sofre. A altitude reduz a potência. E a resposta da moto não é a mesma. A aceleração é mais lenta, e a subida nas ladeiras exige paciência. Nessas ladeiras, o segredo é manter o motor operando com força, acelerando o suficiente para não perder a potência, e usar a absorção com cuidado,
soltando-a lentamente para subir sem trancos. Portanto, mesmo quem está vendo esse vídeo, e não é piloto, consegue imaginar o esforço e o controle necessários para enfrentar ladeiras com uma moto pesada por aqui. Vai vendo. Agora, com Cusco ficando para trás, estamos prontos para encarar mais um capítulo dessa aventura. Nosso destino, Ollantaytambo e Machu Picchu. Se você quiser continuar explorando essas paisagens incríveis e descobrindo o que nos espera na estrada, já sabe, inscreva-se no canal, deixe seu like e acompanhe os próximos episódios. Vamos juntos rodar e desbravar o mundo.